Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele assumiu a pasta interinamente em maio de 2016, logo depois da saída do então ministro Romero Jucá. Ficou no cargo interinamente por 10 meses até ser efetivado pelo presidente Temer. Diogo é um quadro técnico, já foi secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda nos governos Lula e Dilma. Em 2015, tornou-se secretário executivo do Ministério do Planejamento. É mestre em Ciências Econômicas pelo UNB e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela ENAP e em Comércio Exterior pela Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, ministro. Seja muito bem-vindo ao É Notícia. Boa noite, Amanda. Muito obrigado. E boa noite também aos telespectadores. É um prazer tê-lo aqui justamente para esclarecer essas questões econômicas espinhosas. Os telespectadores, os internautas ficam sempre curiosos. A gente tem um longo ano aí pela frente, espero, pelo que tudo indica, bem melhor do que o ano passado e do que os últimos, então nem se fala, né, ministro? Sim, teremos um ano de 2018 bem melhor do que os últimos anos, consolidando a saída da recessão e a volta, né, da economia brasileira para um nível de crescimento próximo do potencial. Esse é o que promete ser 2018, o ano da recuperação econômica, do crescimento, do emprego, da renda, né, um ano da consolidação do processo de mudanças econômicas que nós viemos fazendo, né, desde o início do governo. Começaram a dar resultados em 2017, mas que serão mais fortes, mais consolidados em 2018. E a população realmente vai começar a sentir, né? A gente vai falar bastante sobre isso ao longo da entrevista, como a população deve começar a sentir, volta do emprego, mais queda dos juros. A gente vai falar bastante sobre isso durante a entrevista. Ministro, eu queria começar falando um pouquinho do senhor. O senhor sempre ocupou cargos técnicos, né? Como é que é ocupar um cargo que exige tanto traquejo político como o Ministério do Planejamento? Na verdade, eu estou no governo há 20 anos. Né? Com esse tempo, a gente aprende a lidar com as, né, diferentes situações do governo e aprende a lidar também com a seara política. Mas é evidente que eu me sinto sempre muito mais confortável lidando com a parte técnica, com as análises técnicas, mas faz parte do cargo que eu tenho hoje. Deputado, senador, com todo hoje, mundo, né? Quer dizer, o cargo que eu ocupo exige esse contato e a gente tem até, né, tido um êxito nisso também. As coisas acabam fluindo bem, né, dentro da nossa área de atuação. Mas, sem dúvida, é um desafio adicional para alguém que tem a origem, né, técnica e uma história de vida toda dentro da estrutura do governo, né, do Estado. Mas eu diria que tenho me sentido muito feliz nessa posição também. O senhor assumiu o ministério um pouco no susto, né, com a saída do ex-ministro Romero Jucá, mas depois conseguiu consolidar a sua posição com muita firmeza. Durante um bom tempo, no entanto, ouviu-se que o ministro do Planejamento, de fato, ainda era o Romero Jucá. Como é que o senhor responde a essa crítica? Acho que o tempo tratou de mostrar que, né, o nosso trabalho se sustentava pela sua qualidade, pelos resultados, pelas propostas, né, pela maneira como a gente se conduz, as discussões e pelos resultados que foram acontecendo na realidade. Eu nunca rebati nenhum comentário dessa natureza e tenho, né, muita satisfação de ver que hoje há um reconhecimento do trabalho que a gente fez. O senhor foi provando com o trabalho. Ministro, o senhor era secretário do Ministério da Fazenda e depois do Ministério do Planejamento durante os governos Lula e Dilma, notadamente no governo Dilma, quando começou a ser empregada a nova matriz macroeconômica e agora essa guinada para uma política econômica oposta no governo Temer. Como é que o senhor se sente? Não é uma diferença muito grande? No que o senhor acredita, aonde o senhor se fia? Na verdade, eu entrei no governo e comecei a assumir cargos gerenciais no governo Fernando Henrique. Então, assim, a minha perspectiva dessas questões é uma perspectiva muito objetiva, muito pragmática. Existem ações que dão certo e ações que não dão certo. Acho que houve medidas equivocadas, que geraram um prejuízo muito grande para o país, um excesso de intervencionismo na economia, um descuido com o equilíbrio das contas públicas. Essas coisas, elas não funcionam, independentemente de qual seja a ideologia do governo. A gente sabe que só é possível ter desenvolvimento econômico com um equilíbrio macroeconômico. Você tem que ter inflação controlada, juro baixo, contas públicas em dia, resultado, a dívida sob controle. Quer dizer, é nesse ambiente de equilíbrio, de previsibilidade, que acontece o desenvolvimento econômico. Cada país adota modelos
diferentes, né? Então, né, você tem, por exemplo, os países asiáticos buscaram muito os modelos orientados para exportação, que exige câmbio controlado, exige subsídios pesados na produção. É um modelo de desenvolvimento. Deu certo em alguns países, né? Os países europeus buscaram um mecanismo de economia aberta, reduzindo a intervenção do mercado. Quer dizer, são modelos diferentes que dão certo. O que há de comum entre todos eles? Equilíbrio macroeconômico, segurança jurídica, contas públicas equilibradas, controle da inflação, juro baixo, né? Esse é o país que nós precisamos buscar. É isso que, né, eu acredito, é isso que a gente tem se dedicado a fazer nesses últimos, né, 18 meses, tentar entregar, né, um país que tenha, né, essa condição básica para o desenvolvimento. Daí para frente você precisa fazer muitas ações para melhorar a produtividade do país, para melhorar a competitividade dos nossos produtos. Você tem que investir em tecnologia, em educação, em infraestrutura. Quer dizer, há toda uma... Mas isso é um segundo momento, né? Isso. Precisa botar a casa em ordem, acertar as contas públicas, ou dá para ser um segundo momento, concomitantemente, é um segundo momento do ponto de vista de, né, ordenamento do pensamento, mas do ponto de vista de ação você tem que ir fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? Então, por isso que nós fizemos um grande programa de concessões de infraestrutura, porque como o governo não tem dinheiro para investir e o país precisa de infraestrutura para crescer, né? Você tem que, né, botar o setor privado para ajudar no investimento. Então, assim, o nosso trabalho tem se pautado por estabelecer a base desses, né, equilíbrios econômicos que a gente precisa para crescer e, em cima disso, desenvolver as ações necessárias para o crescimento se perpetuar e se tornar um crescimento sustentável. Isso hoje nos permite dizer que nós estamos exatamente no início de um grande ciclo de crescimento econômico. O Brasil vai ter provavelmente 10, 12 anos de crescimento econômico continuado. Se a gente, né, conseguir fazer todas as reformas, se nós conseguirmos fazer de continuidade dessa política econômica, exatamente, manutenção e aperfeiçoamento. Exatamente, esse é o ponto. Se nós tivermos a continuidade desse processo, com a aprovação das reformas, né, com a continuidade do equilíbrio econômico, financeiro, monetário, isso garante que a gente vai ter um longo ciclo de crescimento. Agora, se nós, né, tivermos dificuldades nesse caminho, nós vamos ter, né, um perfil de desempenho econômico mais baixo. Não é que o país vai entrar em colapso, isso não se pauta, mas assim, nós podemos ter um desempenho realmente destacado, um desempenho econômico, um crescimento econômico realmente elevado, se fizermos as ações corretas e mantivermos essa base econômica, né, dos equilíbrios, né, que a gente precisa para crescer. Em qual desses modelos de crescimento econômico que o senhor citou, o senhor acredita, o governo acredita? O senhor falou do modelo asiático mais voltado para a exportação, com câmbio controlado, o senhor falou do modelo europeu. O que o senhor imagina que dê certo para o Brasil? O Brasil é um país grande, é uma economia muito grande, né? O Brasil nunca vai poder optar por ter um modelo voltado para a exportação, né? O que não quer dizer que nós não vamos exportar muito. Aliás, nossas exportações estão crescendo, né? Nós tivemos esse ano mais de 60 bilhões de saldo na balança comercial, não é isso. É que o tamanho das exportações na nossa economia nunca será o mesmo que é num tigre asiático, né? Singapura, Coreia, né? Porque tem economias pequenas e o setor externo para eles é muito grande. Então, o que nós temos que ter? O nosso modelo tem que ser um modelo voltado para aumentar a produtividade da nossa economia, né? Adotar tecnologias, desenvolver inovação tecnológica, melhorar a infraestrutura. Mas para o mercado consumidor interno voltado mais para externo. Então, o meu ponto é, nós não vamos optar por ser um país voltado para exportar. Nós vamos exportar porque nós vamos ser produtivos e competitivos. Mas nós temos que focar não na exportação, mas sim na competitividade. O objetivo do Brasil, a meu ver, é ser um país competitivo, ser um país de classe mundial, em todos os parâmetros, né? Nós deveríamos ser um país de classe mundial na educação, na saúde, na segurança e assim também nos indicadores econômicos, né? A nossa produção deve, né, buscar ter, né, um padrão de desempenho comparável com os outros países do mundo. Então, é isso que a gente tem buscado fazer, inclusive, né, criando, né, marcos legais, criando regras de funcionamento dos setores que são, né, parâmetros, são comparáveis a outros países e geram exatamente a possibilidade dos nossos produtos, dos nossos serviços, da nossa economia ser uma economia produtiva,
né, e, digamos, poder competir com as outras. Em quanto tempo, se a gente falar é o curto, é médio, é longo prazo, em quanto tempo o senhor imagina que o Brasil chegue a esse nível de comparação com outras potências econômicas Isso mundiais? leva tempo, né? Não é uma coisa que se faz da noite para o dia. A gente está falando de melhorar... Né, é um trabalho de 5 anos, de 10 anos, de décadas? Isso não é um trabalho tão longo. Se você comparar, por exemplo, vamos dizer, a China, que agora é o grande exemplo de crescimento e tudo do mundo, em 30 anos eles fizeram uma grande transformação. Então é possível a gente fazer isso em 30 anos, em 15 anos. Eu já vou estar velhinha até lá, ministro, tem que acelerar, antecipar isso. O Brasil não parte do ponto que a China partiu 30 anos atrás, né? Nós já estamos num nível um pouco acima, né, do que estava a China 30 anos atrás. Eu acho que a gente tem um caminho mais curto e, a bem da verdade, né, nós temos um país que já, né, tem um nível de desenvolvimento econômico e social razoável. Então, é só dar continuidade nessas políticas, nesse processo de estabilização da economia e criar a sustentação para o crescimento. Não precisa, essa é uma coisa interessante sobre o Brasil, nós não precisamos fazer coisas muito mirabolantes. O que nós precisamos é ter continuidade, ter previsibilidade, ter segurança jurídica. E talvez isso, né? seja o mais difícil, né? O ativo mais raro hoje em dia. Mas falando com tanta calma assim, a gente fica até mais otimista, mais esperançosa, não, isso é possível, viu, ministro? É plenamente possível. Nós temos um país que tem provado historicamente que tem essa capacidade de ultrapassar as dificuldades e dar continuidade no seu processo de crescimento. Eu sou muito otimista sobre isso. Ministro, o presidente Temer e o ministro Henrique Meirelles estiveram na semana passada, a gente está gravando essa entrevista na sexta-feira, então vai ao ar na segunda, eu já falo na semana passada, estiveram em Davos para vender esse ativo Brasil aos investidores estrangeiros. O crescimento estimado para esse ano de 2018 é muito mais animador, né? Cerca de 3%. Há bancos economistas que apostam, inclusive, em mais do que isso. Só o FMI está mais cauteloso, aposta em 1,9%. O que as suas planilhas, os seus números indicam, ministro? A nossa previsão oficial é de 3% também. Mas dá para ser mais que isso? Eu diria, se nós tivermos a aprovação da reforma da Previdência agora, no início do ano, isso permite, né, começar a ter um crescimento maior ainda esse ano. A economia, você tem... E mais por conta das expectativas, porque gera um ciclo de expectativas positivas e a gente sabe que a economia se baseia nisso. A economia vive disso, né? A economia, ela também entrega os resultados de hoje com base em coisas que aconteceram no passado. Então, os resultados que nós teremos agora no primeiro semestre, por exemplo, já estão determinados em grande medida, né, pelo movimento que veio acontecendo no segundo semestre do ano passado. Então, assim, o nível de impacto das decisões agora não é muito grande sobre 2018, mas é muito grande sobre 2019. Né? Então, quando eu falo que nós podemos ter um longo ciclo de crescimento, de 10, 12 anos de crescimento, e que esse desempenho vai ser muito impactado pelas decisões que vão ser tomadas esse ano. Significa que se a gente fizer as reformas hoje, a gente vai ter uma expectativa de crescimento de fato muito maior em 2019? Muito maior em 2019. Você tem já um ganho em 2018, é evidente que você vai ter, primeiro que você vai ter o sancionamento das expectativas que estão hoje muito positivas, né? A Bolsa está batendo recorde a cada dia, né? Ontem passou de 83 mil pontos, né? Então há toda uma expectativa positiva. Ao sancionar essas expectativas, né, você dá empuxo a esse processo e dá continuidade. Se houver uma frustração, é evidente que aí haverá uma retração e aí você entra em 2019 já com a economia mais devagar. Além da reforma da Previdência, o que pode definir isso? As expectativas positivas para o próximo ano? A arrecadação foi muito bem ano passado, o senhor confia numa evolução, num avanço, uma recuperação esse ano também da arrecadação? A arrecadação deve continuar bem, né, porque a arrecadação acompanha o movimento crescimento da economia, da economia. Nós teremos um crescimento da economia que, a meu ver, será ainda baseado no crescimento do consumo interno, da atividade interna do país esse ano, o que é bom para a arrecadação. Então, haverá ao longo desse ano a continuidade do processo de melhoria das receitas do governo, que começou em agosto, mais ou menos, do ano passado. Agora, para que isso
né, leve para 2019 um ciclo positivo, ganhe tração, né? É preciso que a gente tenha aprovação primeiro da reforma da Previdência e depois de uma série de ações e propostas, que inclusive algumas já estão no Congresso, que melhoram o que a gente chama a microeconomia, né? Que são regulações setoriais, são regras de funcionamento, né, da competição entre as empresas, né, são ações que reduzem a intervenção do Estado na economia, abre espaço para o setor privado, coisas desse tipo, dentre as quais, por exemplo, a privatização da Eletrobras é um elemento muito importante para esse processo, porque a Eletrobras é um grande investidor na economia brasileira e hoje está completamente sem condição de investir. Então, nós temos hoje a maior empresa de energia elétrica do país fora da competição, porque não tem capacidade financeira. Se tiver uma injeção de capital privado, a perspectiva muda. Ela volta a investir, você aumenta a disponibilidade de energia, o que vai fazer com que o custo da energia se reduza, né? A energia vai ficar mais barata, né? Então, são várias ações nessa linha de melhorar a produtividade da economia. Quando eu falo produtividade, é esse conjunto de coisas que, cada coisa se tornando mais eficiente, no final da linha você tem um ganho muito grande de produção, né, de produtividade da economia. Já que o senhor tocou nesse assunto da privatização da Petrobras, isso vai ficar mais para o finalzinho da entrevista, mas acho que a gente pode adiantar. O projeto de lei já foi enviado ao Congresso. Para quando o governo espera essa aprovação e quando se daria esse processo de privatização? O processo de privatização vai transcorrer ao longo do ano, né? Há uma série de fases, né? E até nós não estamos usando o termo privatização, porque na verdade é um processo de capitalização. O que a Eletrobras precisa é de capital para retomar a sua capacidade de investir. Vocês vão fazer um aumento de capital, né? Vocês não vão se desfazer das ações do governo. A União não vai vender as suas ações, a União vai manter as suas ações, né? Vai continuar tendo uma presença, uma participação relevante na empresa. Isso já está definido de quanto deve ser? Um pouco menos de 50%? Um pouco menos de 50%. Não há um objetivo, né? Não há uma meta do governo estabelecida para isso. Mas com a tal da Golden Share, né? Que é aquela... vai se manter, né, uma Golden Share apenas para evitar que haja no futuro alguma distorção da função da empresa, mudar a empresa de nacionalidade, mudar de atividade, mudar, né, coisas que, digamos assim, que alterem a natureza da empresa. Então, a Golden Share direcionada basicamente para essas questões. Agora, o principal é realmente levantar capital, injetar dinheiro na empresa para que ela volte a investir e a fazer aquilo que ela realmente sabe fazer, que é gerar energia. E melhora a arrecadação de vocês também, né? Quanto o governo pretende arrecadar com essa esse processo de capitalização da Petrobras, da Eletrobras, perdão, destinará parte dos recursos exatamente para que a Eletrobras adquira da União a concessão das usinas. Então, a Eletrobras paga para a União, né? A Eletrobras paga para a União para ter a concessão, né, dessas usinas. Então, esse processo foi estimado em 12 bilhões de reais, né, que seria, né, pago ainda esse ano. Essa parte também, que é uma outra parte sensível para o consumidor, o senhor falou em barateamento de energia, isso pode acontecer num primeiro momento. Existe alguma possibilidade de haver um aumento do custo dessa energia no futuro, um aumento da conta de luz? O consumidor vai sentir isso? Em hipótese alguma, até porque, digamos, os contratos que a Eletrobras tem hoje já estão definidos, tem os preços, tem todas as regras, já estão definidas, né? O que acontecerá a médio e longo prazo é que, como eu disse, você coloca a Eletrobras de volta com capacidade de investir, com capacidade de competir, isso vai aumentar a competição nos leilões e vai jogar o preço, né, dos novos contratos de energia para baixo. Então, isso é a realidade, né? Qualquer outra, né, afirmação não tem sentido econômico. O que está acontecendo hoje é que, né, permite dizer que quando você tem o maior investidor de energia do país fora do jogo porque não tem capacidade financeira, é claro que a competição está ficando limitada, né? E o consumidor é prejudicado. Acaba prejudicando o consumidor a médio e longo prazo. Depois dessa digressão, ministro, vamos voltar lá para Davos, né? O pessoal já está voltando de Davos, o Trump falou, enfim.
Mas o presidente Temer, o ministro Meirelles falaram muito nessa retomada da confiança no Brasil, tentaram vender o Brasil aos investidores nacionais e estrangeiros, só que existe um grande ponto de interrogação que começa nesse ano e se dá por conta principalmente do processo eleitoral, e eu acho que cai naquela palavrinha, naquele termo que o senhor usou, que é continuidade. Não se sabe quem será eleito, se será um governo que dará continuidade às reformas e à política econômica do governo Temer, ou então será um governo que jogará isso fora e fará algo completamente diferente, né? Como os investidores podem apostar no Brasil sem saber o que vai acontecer até o final do ano? Bom, primeiro que o Brasil não começa no final do ano nem termina na eleição. O Brasil tem uma longa história de atração de investimentos e esses investidores conhecem o Brasil há muito tempo. Né? Muitos deles já têm atividades no Brasil, têm, né, investimentos já realizados e sabem, né, acompanhar a realidade e as questões conjunturais. Mas isso aumenta as incertezas, pode fazer com que eles segurem esses investimentos, né? Esperem até ter um cenário mais claro. Exato. A questão aqui é o seguinte, como é que vai transcorrer o processo ao longo deste ano. Né? O ideal para o investidor é que o quanto antes possível fique claro qual é o resultado e que aí ele já começa a antecipar as suas decisões e isso gera atividade econômica. Mas qual é o resultado do quê? O resultado, eu digo, das eleições. Né? Então, assim, para o investidor é importante que tenha uma clareza. Se, digamos, a eleição se transcorrer até os últimos dias muito indefinida, isso afeta a decisão do investidor, ele fica aguardando a conclusão do processo. Mas o senhor está falando por conta da participação ou não do ex-presidente Lula? Não, não me refiro a isso, me refiro ao cenário. Né? Se o investidor sabe que vai ser para um lado ou para outro, ele começa a se adaptar a isso. Né? O que é mais crítico para o investidor é a indefinição. Né? E nesse sentido, a sua pergunta faz muito sentido, que é o seguinte, a continuidade da política atual é muito valorizada pelos investidores, porque eles estão vendo que está dando certo. Uhum. Então, qualquer candidato que se apresentar com uma pauta econômica muito diferente disso, né, implicará uma retração nos investimentos. E não vai ter o apoio do mercado, né? O mercado busca um candidato que se comprometa com essa política econômica, com algo muito parecido com isso. Eu não posso falar pelo mercado, mas a gente sabe, não precisa falar. Eu falo do ponto de vista da análise econômica. É claro que o investidor hoje, né, está vendo um processo de política econômica que tem dado resultados positivos. Então, ele vai preferir né, uma proposta econômica que dê continuidade a esse processo. As propostas alternativas podem ser melhores, podem ser piores, né? Aí, bom, caberá ao processo fazer essa avaliação, né, durante o processo eleitoral. Mas eu diria que hoje o investidor tem manifestado muita satisfação com o processo que nós temos implementado de política econômica. O mercado reagiu com muita euforia a essa confirmação da condenação do ex-presidente Lula em segunda instância, o dólar caiu bastante, a bolsa subiu. Que cenário o senhor acha que se desenha sem o Lula no páreo, com essa probabilidade maior de que, de fato, ele não participe da eleição? Olha, não é a minha especialidade a avaliação de cenários políticos. O senhor está 20 anos nisso, o senhor sabe. Agora, eu acho que o cenário básico agora é um cenário de uma eleição mais fragmentada. Né? Sem o presidente Lula participando do processo, né, não há formação dos polos antagônicos. Né? A presença do presidente Lula alimentava essa alimenta radicalização, muito essa radicalização, essa polarização. Sem a participação do presidente Lula, e aí a confirmar, porque eu imagino que haverá recursos, e ele próprio ontem anunciou que é candidato, etc. Então, assim, a gente tem que esperar mais. Estamos conjecturando aqui. Né? Com a participação do presidente Lula, formam-se polos mais claros, isso gera um processo eleitoral mais acirrado. E aí aumenta a chance de ser eleito alguém que não é comprometido com a atual política econômica? Eu acho que... Potencialmente. Eu não saberia dizer, mas eu acho que, assim, leva a discussão para os extremos. Para os polos, tá. Né? A ausência do presidente Lula gera um processo eleitoral mais fragmentado, onde
né, o que hoje se chama de centro, né, acaba tendo uma possibilidade maior de prevalecer, porque a campanha acaba sendo menos polarizada e as forças convergem, então, para esse centro. Então, eu diria que hoje um cenário onde esse centro prevaleça, talvez seja o cenário de preferência dos investidores e do mercado, porque exatamente esse centro é o que representa a continuidade das políticas que estão sendo implementadas hoje. O candidato do outro polo, da extrema-direita, Jair Bolsonaro, tem tido muita conversa com investidores aqui e fora do Brasil e tem tentado convencê-los dessa sua conversão ao liberalismo econômico. O senhor acredita nisso? Eu não tenho acompanhado a agenda política do deputado Jair Bolsonaro. Agora, acho que é cedo para julgar, né? Eu não vi nenhuma manifestação muito, digamos assim, objetiva de quais são as propostas econômicas. Ele disse que vai votar contra essa reforma da Previdência aprovada pelo governo. Há 2 semanas ele deu uma entrevista para a gente no Rede TV News e disse que vai votar contra. Isso... Não sei se é coisa de um candidato liberal ou não. A meu ver, é evidente que nós discordamos disso. Eu acho que a proposta de reforma da Previdência é da mais alta necessidade e em qualquer cenário, isso é fundamental para o crescimento do país. Porque trata do equilíbrio das contas públicas. Né? Vamos falar de Previdência, então, ministro. Olha, segundo o presidente do Itaú Unibanco, Cândido Bracher, ele disse em entrevista ao Estado de São Paulo nessa semana que o principal problema econômico hoje do país é o fiscal. Ele disse que a dívida pública aumenta de forma insustentável e falou o seguinte, eu cito, não creio que o mercado ainda aposte numa reforma da Previdência neste ano. A expectativa agora é de aprovação no ano que vem. Só o governo acredita que essa reforma será aprovada? O mercado já jogou a toalha? A gente tem visto várias declarações nesse sentido, né? Olha, nós fizemos uma avaliação recente que nos deu muito otimismo. A avaliação que foi até, de certa maneira, divulgada aí na imprensa, de que haveriam 270 votos favoráveis já neste momento, né, e cerca de 70 indecisos. Então, é um cenário onde o governo tem condições de, né, buscar esses 50 votos que dariam segurança para entrar para a votação. Então, nós estamos muito otimistas. Acho que... Mas se o governo não conseguisse 50 votos no final do ano passado, o que faria com que ele conseguisse no começo deste? Eu acho que, assim, nas últimas semanas, né, aliás, desde os últimos meses do ano passado, o governo reforçou a comunicação sobre a Previdência, né, os próprios parlamentares começaram a absorver melhor, né, o conteúdo da proposta, e quando as pessoas vão compreendendo que realmente o que está sendo proposto é algo que preserva completamente os direitos dos aposentados, primeiro elemento fundamental. Ninguém vai mexer em R$1, um benefício de quem já está aposentado, nem de quem já pode se aposentar, né? Segundo, que o que se está propondo é uma regra equitativa, igual para todos. Então, né, após a transição, há todo um processo de transição, mas ao final da reforma, né, o regime público, o regime privado, o regime dos parlamentares, o regime do judiciário, todos os regimes teriam regras idênticas, né? Quando você fala isso, todo mundo concorda. Então, a conclusão que eu chego menos aqui... os funcionários públicos. É que é preciso esclarecer, né, os parlamentares, esclarecer mais, né, a população, de que a proposta que está sendo feita não só é uma proposta, né, justa do ponto de vista social, mas, além de tudo, é uma proposta gradual, né, que vai ser implementada em 20 anos. Não há um corte imediato, não há eu acho que talvez essa parte precise ficar mais clara, né? Porque eu acho que as pessoas acham que a partir do ano que vem, se a reforma for aprovada, eu só me aposento com 62 ou 65 anos, né? Mas é um ano a cada 2, né? Que vai aumentando. A partir da aprovação da reforma, né, pela regra da idade mínima, a idade mínima para a aposentadoria será de 55 anos para os homens, 53 para as mulheres. Portanto, o número inicial é 55 para homens, 53 para as mulheres. Em 20 anos, vai chegar a 65, 62. Então, é um processo muito gradual de transição, não há motivo para
os aposentados, desespero, ficarem preocupados com isso. E, pelo contrário, isso visa, basicamente, garantir que as pessoas que estão aposentadas e as que vão se aposentar realmente vão ter condições de receber os seus benefícios. Que não aconteça como aconteceu na Grécia, né? Que é o exemplo que todo mundo sempre usa, o exemplo negativo. A Grécia é muito longe, mas assim, aconteceu na Grécia, aconteceu em Portugal, aconteceu na Itália, aconteceu na Irlanda e aconteceu aqui no Brasil. Está hoje acontecendo no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte. Não tem dinheiro nem para pagar quem está na ativa, né? Não é nem de aposentado, é quem está na ativa. Não tem dinheiro para pagar o salário. Isso, evidentemente, que não é no governo federal, não se fala disso hoje, mas se não tomarmos as providências, isso pode vir a acontecer no futuro. Pode vir a acontecer. Né, de não ter dinheiro para pagar. Mas né? Só os aposentados ou a folha de pagamento também? Não, eu acho que assim, a principal despesa do governo é com os aposentados. Nós estamos gastando 57% da nossa despesa é com os aposentados. Quer dizer, 57% do que o de governo tudo que o governo arrecada... Gasta, do que o governo arrecada. Né? É gasto com aposentadorias. Agora, ministro, o governo tem colhido uma série de reveses nas últimas semanas. Por exemplo, essa novela na nomeação da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, essa novela judicial, aí o PTB fica enfurecido, pode haver algum revés na votação da reforma da Previdência, o próprio afastamento dos vice-presidentes da Caixa Econômica, o PP e o PR ficaram bravos, a gente não vai mais poder fazer indicação política desses dirigentes da Caixa, então ameaçaram votar contra a reforma da Previdência. E o fato de ser um ano eleitoral, talvez essa seja a maior dificuldade do governo, né? Então, parece que o governo colheu mais reveses nessas últimas semanas do que teve sucesso em angariar votos para a reforma. Bom, eu acho que a gente não pode misturar essas coisas, porque cada uma tem uma motivação específica, né? Então, assim, o caso da ministra do Trabalho é uma decisão judicial que o Supremo tomou, né? Então, isso não é uma decisão do governo. O caso da Caixa também é uma decisão, né, do Ministério Público. O governo não pode ser culpado, né? Responsabilizado por isso. O governo não pode ser responsabilizado por isso, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que se a reforma não passar agora em fevereiro, não passa mais. O senhor concorda com ele? Eu acho que quanto mais tarde, mais difícil. Porque tem gente falando até em novembro, né? Vamos fazer então depois do processo eleitoral, porque aí fica mais fácil votar a reforma da Previdência em novembro. Isso é real ou é uma bobagem? Eu não acho viável votar em novembro. Em novembro você já tem um novo governo eleito, os parlamentares, né, já também, né, já foram novos parlamentares eleitos. Há normalmente um processo de renovação muito grande no Congresso brasileiro, né, em torno de 50% de renovação. Então, em novembro, nós teremos, grosso modo, metade dos deputados já foram reeleitos e a metade não foi reeleita. Então, é muito difícil você dialogar com um parlamentar que não foi reeleito, né, que não tem perspectiva de continuidade no parlamento. Então, o governo mantém essa data de 19 de fevereiro. Essa é a primeira opção. Estamos trabalhando com essa data de fevereiro, vamos tentar. Né? É evidente que a pauta do Congresso não cabe ao governo federal definir, cabe né, ao Congresso, e em particular, neste caso, à Câmara dos Deputados, mas essa data foi comunicada pelo próprio presidente da Câmara e nós, então, estamos trabalhando com essa data. Mas a nossa convicção é de que quanto antes votar, melhor. A gente sabe que o presidente Temer voltou de viagem de Davos, recomeçou as negociações, o relator Arthur Maia tem conversado nos bastidores com outros deputados e diz que será preciso fazer mais mudanças, mais concessões no texto. O ministro Meirelles diz que está analisando, por enquanto não está aberto a mudanças. Qual a sua posição? O senhor acha que, se for necessário fazer mais algumas pequenas mudanças no texto da reforma da Previdência, que já está bem mais enxuto do que o texto original, vale a pena fazer essas mudanças para aprovar a reforma? Bom, primeiro que esse é um processo natural de discussão de qualquer proposta no Congresso Nacional. Sempre haverá... É porque o governo achava que aquela fosse a versão final, né? Nós defendemos a versão que foi apresentada, né? Essa é a nossa versão, né, que nós já manifestamos concordância. Mas a equipe econômica está aberta a negociações? Nós temos que, daqui para frente, avaliar objetivamente essa questão. Então, haverão propostas de alteração, normal, faz parte do processo. Agora, a questão é, aceitar essas alterações agrega votos, agrega a probabilidade de aprovar a medida? Quanto custa isso? Então, nós temos que ter uma avaliação muito objetiva, né? Então, não é que nós estamos fechados
para discutir, mas é preciso ter uma discussão muito objetiva, muito pragmática, né, para que a coisa avance. Uma das mudanças aventadas é criar uma regra de transição para o funcionário público que ingressou no setor antes de 2003. Isso tem sido conversado nas últimas semanas. Qual a sua posição sobre isso? É a mesma posição sobre as outras questões. Mas já fez a conta? Porque essa é uma possibilidade que já está sendo aventada aí há algumas avaliado, semanas. Né? Estamos avaliando não é novidade. qual é o impacto disso, mas a pergunta é a mesma. Né, quanto isso agrega, né, para aprovar a proposta. Daqui para frente, eu acho que a discussão tem que ser muito objetiva, muito pragmática. Saiu uma notícia no painel da Folha de São Paulo essa semana dizendo que reduzir, que a reforma seria reduzida a 2 pontos, idade mínima e fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso faz sentido, uma reforma tão enxuta, faz sentido para o senhor, ou aí é melhor não aprovar nada? Eu não sei o que significa isso do ponto de vista prático, né? Porque quando você fala idade mínima, isso implica uma série de alterações que tem que acompanhar. E quando você fala fim da aposentadoria por tempo de contribuição, também significa uma série de alterações. Então, não existe uma proposta que seja só isso, né? Tem que saber o né, quem está falando isso, o que quer dizer com isso. Eu acho que o que eu estou tentando perguntar é o seguinte: se for uma reforma muito mais reduzida, muito mais enxuta do que esse texto que está aí hoje, é melhor não aprovar nada e deixar para o próximo governo tentar fazer uma reforma mais robusta? Nosso esforço vai ser para fazer o máximo que for possível, né, dentro do nosso governo. Esse é o que eu acho que nós temos que fazer. A Previdência não é uma pauta que vai se extinguir, né, digamos, suponhamos que, né, tenhamos aprovação agora em fevereiro, aí pronto, aí nunca mais fala de Previdência, não é isso. Né? O que nós temos é exatamente o contrário na nossa história. O presidente Fernando Henrique, a seu tempo, fez uma reforma da Previdência, criou o fator previdenciário. Todos os governos fizeram alguma coisa. O presidente Lula fez a reforma em 2003, a presidenta Dilma fez umas reformas, né, nas pensões, uma série de coisas. É que essa era mais ambiciosa, né? Principalmente no texto original. Será, e todas as outras também começaram muito ambiciosas. Foram faz reduzidas. parte do processo, dentro desse, né, objetivo de alcançar o máximo possível, né, em cada momento. O senhor acha que a equipe econômica tem que fazer algum tipo de meia-culpa por ter começado com um texto considerado muito duro para o padrão do processo político? Olha, eu acho que houve algumas questões que a gente deve reputar mais ao processo de comunicação do que à proposta em si. Então, houveram algumas confusões, por exemplo, quando você falou que teria que ficar 49 anos para poder se aposentar. Isso não era a nossa proposta, mas da maneira que estava escrito, permitiu que alguém fizesse essa afirmação. Isso nunca foi. Nunca existiu uma proposta que a pessoa tivesse que trabalhar 49 anos. Então, o erro foi mais de comunicação do que propriamente da proposta que foi feita? Eu acho que a gente teve alguns reveses de comunicação. A proposta em si é muito consistente e desde o início mantém esses princípios que eu acabei de falar. Então, desde o início, não mexe em ninguém que está aposentado, não mexe em ninguém que pode se aposentar, cria regras iguais para todos, né? Tem uma transição longa, é uma reforma suave, na verdade. Só para a gente terminar esse assunto, ministro, sem reforma da Previdência, o que acontece com a nossa economia? Como eu disse há pouco, grande parte do desempenho para 2018 está razoavelmente contratado, porque vem dentro desse fluxo. Haverá algum impacto em 2018? Sim, haverá. Mesmo se aprovar a reforma, tem um impacto positivo, se não aprovar, tem um impacto negativo. Mas eu diria que isso não vai mudar muito o quadro. Então, sei lá, talvez a gente perca 0,5% do PIB esse ano, um pouco mais. Mas o impacto fiscal é enorme, né? Agora, o impacto para a continuidade do processo de crescimento do país é que é muito grande. E aí eu acho que tem um equívoco de achar que se não votar esse ano, fica mais fácil votar em 2019. Eu ouço isso de muitos deputados, muitos. Isso não, a gente não vai votar esse ano, vamos deixar para 2019, não faz diferença, no novo governo a gente vota. Isso, a meu ver, é um equívoco, porque se não votar em 2018, isso passa a ser pauta da campanha de 2018 e, portanto, todos terão que se comprometer e se posicionar antecipadamente a respeito do assunto. E eu acho que isso vai dificultar a aprovação lá no futuro. Daí a nossa preocupação, nosso empenho de que isso vá a voto e seja aprovado ainda esse ano. Ministro, vou pedir licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta em seguida para falar de outras questões da economia com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Não saia daí, já já.
Olá, o É Notícia está de volta com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ministro, apesar do aumento da receita com o crescimento da economia, né, a gente falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, há muitas medidas fiscais na fila de aprovação do Congresso e olha, acho que só com reza brava, não sei, acho que o senhor vai ter que começar a apelar. Só para fazer uma lista aqui, a taxação dos fundos exclusivos, que está lá, não foi aprovada ainda, o adiamento dos servidores, do reajuste dos servidores públicos e também aumento da contribuição previdenciária, isso foi já barrado pelo Supremo, pelo ministro do Lewandowski, também tem um projeto de lei de reoneração da folha de pagamento e, por outro lado, o governo negociou medidas com o Congresso, deixou que o Congresso aprovasse medidas que significam renúncia de receita, né? Por exemplo, refis para grandes, pequenas, microempresas, renegociação do fundo rural. Como é que fecha essa conta? O governo abre mão de receita e o Congresso não vota medidas fiscais importantes que apresentem um ajuste nas contas do governo? Primeiro que nós continuamos trabalhando pela aprovação dessas medidas, né? Embora algumas delas já não tenham efeito em 2018, mas terão em 2019, nós continuaremos precisando, né, dessas receitas em 2019. Então, o caso dos fundos financeiros exclusivos, né, são fundos especiais que o público em geral não pode aplicar. E eles tinham um tratamento tributário favorecido em relação aos fundos que as pessoas comuns podem... É fundo de gente muito rica, né, em bom português. São fundos, né, normalmente para gestão de patrimônio, né, pessoal. Então, assim, é uma medida correta e que gera uma receita que nós precisamos. Então, nós continuaremos trabalhando para aprovar. A medida do adiamento dos reajustes dos servidores também se enquadra nesse tipo, quer dizer... Agora virou uma batalha jurídica. Né? É uma medida que adia o reajuste exatamente das carreiras mais bem remuneradas do governo federal, tem um salário médio de R$13 mil, né? As outras carreiras que recebem menos já não tinham o reajuste previsto, e a medida, então, é o adiamento desse reajuste de 2018 para 2019. Houve uma decisão judicial suspendendo, nós estamos... né, digamos, recorrendo na Justiça para voltar a ter a validade da medida e, né, estamos também no Congresso tentando fazer a aprovação dessa medida para convertê-la em lei. E a questão da reoneração da folha, né, é aquele programa que foi feito que, né, beneficiou alguns setores da economia, reduzindo a tributação sobre a folha e transferindo uma parte dessa tributação para o faturamento. E não colheu o resultado, né, esperado, isso não, né, produziu, de manutenção, aumento de emprego. Não produziu resultados, foi uma experiência, né? De fato, o Brasil tem um nível elevado de tributação sobre a folha de pagamentos, isso é uma realidade, mas o que se observou foi que não houve o aumento do emprego que se esperava com essa medida. Então, nós propusemos a reversão dessa medida e continuaremos o Congresso não tem que ter um comprometimento maior com essa responsabilidade fiscal? Porque essas medidas são isso, né? Grosso modo, responsabilidade fiscal. São medidas que ajudam a compor as receitas, reduzir as despesas, portanto, se enquadram, né, dentro desse escopo de, né, responsabilidade fiscal. Eu diria que o Congresso Nacional tem contribuído com isso, aprovou várias medidas, né? Aprovou, por exemplo, a recuperação fiscal dos estados, com uma série de restrições, aprovou o teto dos gastos, né? O Congresso tem aprovado uma série de medidas. Mas essa base vem encolhendo cada vez mais. Cada medida tem as suas resistências específicas também e a gente precisa saber lidar com isso, né? Então, nesse caso dessas últimas medidas aí, há de fato uma dificuldade maior de aprovação, mas nós continuaremos trabalhando. A agência Standard & Poor's, por exemplo, rebaixou a nota de crédito do Brasil e atribuiu isso à demora em aprovar a reforma da Previdência, a probabilidade menor de aprovação dessa reforma. O ministro da Fazenda, numa primeira nota emitida, responsabilizou o Congresso por isso. O senhor concorda ou não com a demora nessa aprovação da Previdência? Vários fatores fizeram com que houvesse o atraso da aprovação da reforma da Previdência. E acho que isso, né, foi usado como principal justificativa pela Standard & Poor's para fazer o rebaixamento da nota do Brasil. O que é importante é nós continuarmos trabalhando para reverter, fazer a aprovação, reverter a situação fiscal do país e o Brasil voltar a ter investment grade. Esse é digamos assim, o trilho que nós temos que correr. Criar as condições para que, dentro de alguns meses, comecem a haver
né, alterações dessas avaliações e comece a ter uma melhoria do rating do Brasil, né, revertendo esse processo de piora que vem lá desde 2015, por ali, começaram a haver downgrades, né? Então, sem aprovação de todas essas medidas fiscais, será possível cumprir a meta de déficit para esse ano de 159 bi? Dá para se fiar só no aumento da arrecadação para cumprir essa meta? Nós temos dois instrumentos, né? Primeiro tem esse aumento da arrecadação que tem vindo bastante robusto e, por outro lado, nós temos o controle da despesa, né, através do mecanismo do contingenciamento que é regular e faz parte do processo de gestão fiscal. Por isso, eu tenho plena segurança de dizer que não há risco de cumprimento da meta fiscal em 2018. Né? Agora, seria mais saudável se nós pudéssemos, né, trabalhar sem o contingenciamento, porque nós tivemos um orçamento em 2018 muito apertado já. A proposta já foi dentro do teto dos gastos, do limite do teto dos gastos, né, e a maioria dos órgãos já está com um orçamento muito enxuto. O Ministério vai anunciar algum contingenciamento, algum corte nesse Devemos em fevereiro? Ter isso agora, final do mês, até o início de fevereiro. Devemos concluir a reavaliação das receitas e despesas e ter o anúncio, né, desse contingenciamento. Da ordem de quanto, ministro? Já tem uma ideia? Estamos fazendo essa reavaliação, ainda não temos um número para divulgar. Agora, é importante que, junto com isso, nós continuamos também adotando uma série de ações para conter as despesas e fazer com que, né, o recurso público seja bem aplicado. E tem uma série de leilões e concessões previstas para esse ano também. Isso deve ajudar a reforçar o caixa do governo? Teremos leilões de petróleo, teremos né, o leilão da capitalização da Eletrobras. E na área de infraestrutura também temos a previsão de vários leilões de concessão na área de energia, né, linhas de transmissão, na área de rodovia, teremos 3 ou 4 rodovias ainda esse ano que serão, né, transferidas para o setor privado, em portos. Tem esse leilão da Petrobras, né, do excedente da cessão onerosa, só que, enfim, isso está numa discussão ainda entre União, Petrobras, pode ser que isso seja judicializado. O senhor conta com esse leilão, porque aí teria que ser realizado até julho, né? Até isso, não, até o meio do ano? Nós não estamos contando com o leilão da cessão onerosa, até porque isso está envolto em uma grande discussão técnica e jurídica, né, a respeito do contrato. Mas isso daria um alívio imenso, né, se acontecesse. Nós estamos considerando que isso pode ser uma surpresa positiva mais para o final do ano, se as coisas evoluírem bem. Mas não dá para contar com isso agora. Então, nós temos tido sempre uma postura cautelosa, né, de não contar com esses recursos no caixa de vocês. Exato. Não dá para contar com algo que não está pronto, que não está definido, né? Mas, à medida que a discussão for evoluindo, nós poderemos vir a considerar isso. Não há nenhuma restrição, desde que tenha segurança e clareza de que é viável. Nas estatais também, né? Vocês têm feito um plano de enxugamento de folha de pagamento, muitos funcionários saindo por plano de demissão voluntária, e um enxugamento até no número de estatais. Vocês diminuíram isso desde o início do governo? Nós reduzimos já 6 empresas, né? Estão em processo de extinção já, vão deixar de existir, e, grosso modo, reduzimos 50 mil empregados nas estatais. E, do outro lado, melhoramos, né, consideravelmente o resultado das empresas. E o que isso significa em economia para vocês? Vocês deixaram de gastar quanto com todo esse processo? Olha, alguns bilhões de reais, né? São números realmente muito elevados, e o desempenho das estatais tem melhorado consideravelmente. Resultado não só dessa questão de redução de pessoal, mas da mudança da gestão das empresas. Passou de um prejuízo, né, até ano retrasado, tá, de um prejuízo, o conjunto das estatais mais importantes agora já estão no azul, né, já estão no lucro. Já estamos, as principais empresas voltaram a ter lucro. Ainda temos algumas empresas que performam mal, mas o conjunto já está com um saldo positivo de mais de 30 bilhões. Né? Então, assim, são números que demonstram claramente que houve uma evolução na qualidade da gestão das empresas e principalmente na orientação das empresas. Né? Hoje nós damos uma orientação muito clara de que as empresas devem buscar resultados positivos e devem cumprir o seu papel principal. Né? Em algum momento a gente teve empresas estatais investindo em áreas completamente diferentes da sua área
de atuação, investindo em negócios não rentáveis. Isso tudo hoje está sendo contido e nós estamos focando as empresas para que atendam o seu princípio de funcionamento, seu motivo de existência e que busque práticas de gestão eficientes, que deem resultado, que reduza a despesa, que entregue para a população brasileira um custo de funcionamento menor. Emprego, ministro, vai haver uma melhora já sentida efetivamente para a população esse ano? A gente viu os números do CAGED, ainda são números negativos, embora bem menores, né? Sei lá, fechamento de 20 mil vagas, né? Muito menor do que nos anos anteriores, mas vai haver uma sensível melhora? A gente já está vendo, né, uma inversão da trajetória? Não, nós chegamos a ter uma taxa de desemprego de 13,7, se não me engano. A gente está agora fechamos 12, em 12,2. Né? Então, isso já demonstra claramente. Ainda é um nível elevado de desemprego. O objetivo, evidentemente, que não é ficar com uma taxa de desemprego nesse nível. O desemprego vai continuar caindo, o número de novos empregos vai aumentar consideravelmente esse ano. Há estimativas aí de 1 milhão, 2 milhões de empregos. São números ainda um pouco difíceis de estimar, porque está muito no começo do ano, mas não há nenhuma dúvida de que esse ano haverá uma geração de emprego muito elevada. E isso se reverte também no crescimento da renda. A renda, a renda real, como a gente chama, que é descontada da inflação, está crescendo na casa de 3% ao ano. Isso é dinheiro que vai para o bolso do trabalhador, que vai para o consumo, que ativa a economia e faz a economia girar. Girar. E gerar novos empregos. Então, esse é o mecanismo, é o ciclo positivo da renda. Aumenta a renda, aumenta o consumo, aumenta a atividade, aumenta o emprego, aumenta a renda. Então, esse é o processo econômico virtuoso que a gente quer fomentar e fazer gerar qualidade de vida para a população. Ministro, a gente já está se encaminhando para o finalzinho dessa entrevista, mas acho que é importante tocar com o senhor no assunto dos estados, que nos últimos 3 anos esse déficit aumentou muito nas contas do economista Raul Veloso, foi para mais de 60 bilhões de reais. Há alguma solução a curto prazo para equacionar esse déficit? Lógico que alguns estados estão em situação muito pior do que outros. Bom, o principal problema dos estados é a despesa de pessoal. E dentro da despesa pessoal, a despesa com previdência. Então, a aprovação da reforma da Previdência é um elemento fundamental para os estados. A gente já tem estado aqui que está gastando mais com aposentado do que com o pessoal ativo. Em algumas áreas, você tem 10 aposentados para um ativo. Então, assim, o grande problema dos estados é também a Previdência. Então, a maior ajuda que nós podemos dar para os estados é aprovar a reforma da Previdência. E, claro, os próprios estados vão ter que tomar ações internas de ajustamento das suas contas. Reduzir despesas, cortar privilégios, reduzir desperdício, melhorar a aplicação dos recursos. Essas ações que, digamos, são justificáveis per si, na verdade, já devia sempre ser feito, mas que numa situação como essa de dificuldade fiscal se tornam ainda mais justificáveis. O seu colega, ministro Henrique Meirelles, é apontado como um dos potenciais candidatos à presidência da República. E aí, qual a sua opinião? Seria uma boa aposta? O senhor apostaria no nome dele? Olha, eu acho que o ministro Meirelles é um homem muito experiente, e que conduziu de maneira muito bem sucedida a política econômica nesses últimos meses. Acho que está plenamente qualificado a ser presidente do país. Seria um bom presidente. Muitos críticos acham que ele não tem um traquejo político necessário. O senhor que convive tanto com ele tem essa opinião? Não compartilho dessa opinião. Acho que o ministro Meirelles, como eu disse, é um homem experiente, já esteve no governo como presidente do Banco Central e agora como ministro da Fazenda. São posições que você não consegue desempenhar sem capacidade de relacionamento político. Então, acho que ele está plenamente preparado. Seria ruim para o governo se ele deixasse o cargo até abril, porque aí tem aquele limite, aquela data limite para desincompatibilização? Eu acho que, digamos, pelo sucesso, pelo êxito que ele tem tido na condução da política econômica, será um problema substituí-lo. Acho que o governo terá aí um problema, mas
O governo sofreria com isso? Acho que sim. Então seria melhor ele continuar no cargo? Acho que sim. Ministro, se o governo não conseguir aprovar a reforma da Previdência, terá falhado na sua principal missão? Eu acho que a aprovação da reforma da Previdência é uma das principais marcas do governo, né? Então, nós temos que nos dedicar muito, nos empenhar muito para ter a aprovação dessa reforma, porque ela deixará uma marca muito importante de êxito do governo. Agora, não ter aprovação, eu acho que não significa que nada foi feito. Pelo contrário, né, o governo deixará um conjunto muito amplo de ações, né, e de reformas aprovadas. E, né, acredito que ainda haverá tempo até o final do ano para outras coisas, né? Por exemplo, a reforma tributária, né, poderia ainda ser discutida. Então, eu não acho que a reforma da Previdência vá, digamos, significar que o governo não fez nada. Pelo contrário, fez muitas coisas, né, fez reformas importantes na área fiscal, na área econômica. Mas seria a principal marca do governo? Eu acredito que deixaria, né, digamos assim, seria uma marca muito importante ter a aprovação da reforma da Previdência, mas não é o fim do mundo. Ministro, vamos para o nosso pinga-fogo, então. Eu falo uma palavrinha, o nome de alguém, o senhor responde ou com uma palavra ou com uma frase curta, rápida. Lava Jato. Importante trazer à tona práticas, né, que são seculares no país e que vão melhorar a qualidade de aplicação dos recursos públicos, vão melhorar a qualidade da transparência das ações de governo. Muito importante. Sérgio Moro. Igualmente importante pela função que teve nesse processo, eu diria, teria as mesmas palavras que eu fiz em relação à operação em si, daria também ao juiz Sérgio Moro. Rodrigo Maia. Tem tido uma postura muito positiva na condução das reformas, da condução das pautas no Congresso, tem tido, digamos assim, um comprometimento muito grande com a agenda econômica do governo, tem sido muito útil à implementação da política econômica também. Henrique Meirelles. Bom, já falei, mas diria que, repetindo, né, tem sido muito competente e muito exitoso na condução da política econômica. Ciro Gomes. Ciro Gomes, bom, acho que é um político experiente que já passou por vários cargos, já foi ministro da Fazenda, né, tem, digamos, conhecimento, tem experiência e, digamos, pelo que eu sei, participará também do processo eleitoral para 2018. Marina. Marina também, outra política brasileira, experiente, já esteve no governo, apresentou, pelo menos na última campanha, uma pauta econômica muito liberal, muito próxima, né, do que nós estamos fazendo hoje, né, e que, digamos, desponta aí também como uma das alternativas para 2018. Bolsonaro. Bolsonaro, eu diria assim, do ponto de vista econômico, até já falei um pouco disso, eu não conheço, nunca, né, vi com muita clareza quais são as propostas que ele vai apresentar. Acho que é uma incógnita nesse sentido. Acho que precisa, né, mostrar mais claramente a sua proposta econômica. Luciano Huck. Carismático, né? Um sujeito que, a partir de uma coisa de mídia, de TV, né, criou um vínculo com a população, né, e nas entrevistas recentes que eu vi dele, demonstrou um conhecimento, né, até bastante profundo dos temas nacionais. Me impressionou. Alckmin. Acho que também um homem muito competente e muito experiente. Diria também que está muito preparado, né? Pode ser um bom presidente do país. Temer? Olha, o presidente Temer, acima de tudo, a primeira palavra que eu tenho é gratidão, porque teve confiança no nosso trabalho, nas nossas propostas e tudo mais. Mas, acima de tudo, eu acho que o presidente Temer tem demonstrado
a capacidade que se precisa ter para ser presidente do Brasil. Não é exatamente uma tarefa fácil ser presidente do Brasil. O presidente Temer tem demonstrado muita sabedoria e muita capacidade de conduzir as discussões e encontrar as soluções para os problemas que o país enfrenta. E Lula? Eu acho que o presidente Lula tem uma história de um governo que foi muito bem sucedido, mas passa por um momento, digamos, de provação e precisa enfrentar na justiça as questões que lhe são colocadas. Acho que hoje a principal questão que ele tem que enfrentar é na justiça e não na política. Ministro, muito obrigada pela sua participação na notícia. Foi muito Obrigado, bom conversar com o senhor essa 1 hora. Obrigada a você também pela sua audiência, pela sua companhia até essa hora. Segunda-feira que vem a gente está de volta com um novo entrevistado. Uma ótima semana, boa noite e até lá. Tchau, tchau. Obrigado.